Muito bem, muito bem. Vamos dar início à nossa live semanal, segundas, 7h30 da manhã. Nossa live começando direito, para a gente começar a nossa semana direito, começar bem a nossa semana debatendo sempre algum caso, algum tema que eu seleciono aqui como relevante, né, como tendo aí impacto no nosso dia a dia profissional. Essa live serve principalmente para advogados, estudiosos do direito, mas também para outras pessoas que tenham curiosidade sobre os temas que eu trago aqui. Eu sou o professor André Roberto Machado. Essa live ocorre no Instagram, mas também depois ela é reproduzida no meu canal do YouTube, André Roberto. Se você quer ver as lives anteriores, perdeu alguma, tem algum tema que você quer buscar por lá, visite o meu canal. Nós temos muitos vídeos lá disponíveis, lives inteiras, trechos, recortes, enfim. André Roberto. Vai lá, faz a sua inscrição no canal, curte os vídeos anteriores. Se você perdeu algum, se você está conhecendo agora o meu perfil, fica o meu convite. E ao vivo, sempre às segundas-feiras, 7h30 da manhã, a gente faz aqui o Começando Direito. Muito bom dia, Cacilda. Quem mais está entrando por aqui? Cláudio também, seja bem-vindo. Arrig, bem-vindo. Deraldo, seja muito bem-vindo. Bom dia. José, bom dia. Fernando, bom dia. Sandra Prata, seja bem-vinda. Alex está aqui também. Quem mais está por aqui? Carolina também está entrando por aqui. Maria, Celina, seja bem-vinda. Enfim, o pessoal vai se chegando. E o informativo 869, que é o informativo do STJ, que vai servir de ponto de apoio, de partida aqui, ponto central para a nossa live de hoje, me trouxe um desafio, porque o informativo 869 não teve decisões na área do direito civil, da área do direito privado. As questões trazidas ali foram preponderantemente questões de direito público, direito penal e direito tributário, mas foi possível sim garimpar um tema dentro do direito tributário que interessa muito aos advogados que atuam no direito privado, que é uma questão relacionada ao direito sucessório, questão relacionada a inventário e partilha de bens. E é com base nesse caso que a gente vai estabelecer aqui a linha mestra para o nosso bate-papo dessa manhã. O caso versa sobre imposto de renda, ganho de capital em resultado de herança. E esse é um ponto que muitas vezes nós advogados, porque estamos muito focados ali no direito sucessório, no direito civil, nas questões de direito privado, acabamos por desconhecer, né, não conhecer com a profundidade necessária o direito tributário, as regras que regem o imposto de renda, as regras que regem o ganho de capital, e por vezes isso pode acarretar numa tributação que poderia ser adiada, uma tributação para aquele herdeiro, para aqueles sucessores, que poderia ser adiada se aquilo for mais conveniente, o adiamento, ou, por outro lado, que poderia ser de logo realizado quando é mais vantajoso realizar esse ganho de capital logo no momento da abertura da sucessão, antecedendo a partilha. E a gente vai bater esse papo aqui. Bom, vamos lá. Vamos começar sempre estabelecendo um contexto, uma linha mestra de raciocínio, para colocar todo mundo ali na mesma página. Então, eu vou começar pelo Código Civil, pelo artigo 1784, para a gente bater papo sobre sucessão. O artigo 1784 é o primeiro artigo do livro das sucessões. Né? O direito da sucessão é aquele que regula a transmissão de bens e direitos e também a transmissão de dívidas, né, até certa medida, a partir da morte de uma pessoa. Então, a gente tem toda uma regulação que vai disciplinar as consequências, os efeitos jurídicos da morte de alguém.
Então, dentro desse contexto, diz o artigo 1784 do Código Civil que, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. A primeira questão aqui é o que significa o aberta à sucessão. Aberta à sucessão é aberto o inventário. Aberta a sucessão é no momento em que eu abro o processo de inventário, ou então eu realizo a escritura pública de inventário extrajudicial? E a resposta é não. A abertura da sucessão, a que se refere o artigo 1784, se dá no momento da morte. A morte é o fato gerador da abertura da sucessão. Então, nesse momento, eu não estou falando de processo ou de procedimento de arrecadação de bens, de inventário e de partilha. Nesse momento, eu estou falando da morte propriamente dita. Então, aberta a sucessão, com a morte da pessoa natural, haverá uma transmissão da herança aos herdeiros legítimos e aos herdeiros testamentários, aqueles, né, contemplados em testamento. Bom, por vezes eu posso ter dificuldades para determinar o momento da morte. E isso vai afetar, portanto, a abertura da sucessão, o momento que vai definir a abertura da sucessão. Quando eu tenho uma pessoa que falece em circunstâncias, digamos, ordinárias, e eu tenho, portanto, ali o corpo para que ele possa ser avaliado, para que ele possa ser atestado, que aquele óbito possa ser atestado, eu vou ter no atestado de óbito a determinação do momento da morte. Ele vai determinar para mim o momento da morte e vai determinar para mim a causa da morte. Então, nesses casos em que eu tenho um atestado de óbito determinando com clareza, com precisão, o momento da morte, ali eu vou definir a abertura da sucessão. Por que que isso pode ser muito importante? Porque o que define o meu direito sucessório à herança de outra pessoa é que eu, herdeiro, esteja vivo no momento em que é aberta a sucessão da pessoa sobre quem os bens, né, eu pretendo suceder. Se eu já faleci antes, se eu sou o que a gente chama de pré-morto, então para mim não caberá herança. O que pode acontecer, eventualmente, dependendo da minha condição na cadeia sucessória, é que os meus herdeiros poderão se habilitar nesse inventário, o que a gente chama de herdar por estirpe. Eles herdam não por cabeça, não como herdeiros diretos, mas como herdeiros do herdeiro anteriormente falecido. Então, a minha condição para herdar por cabeça, a minha condição para herdar em nome próprio diretamente aquela herança, a condição é que eu esteja vivo no momento da abertura da sucessão do meu antecessor. E às vezes ocorre da morte dessas pessoas ocorrer de forma muito próxima. Então, eu tenho a morte de uma pessoa num dia e eu tenho a morte da outra pessoa, que seria a sua herdeira, poucos dias depois, no dia seguinte, ou até no mesmo dia, horas mais tarde. Em eventos mais trágicos, como acidentes de trânsito, por exemplo, em que a causa da morte ela tem a origem no mesmo fato gerador, mas a morte ela ocorre em momentos distintos, né? Então um falece no ato, o outro falece tempos depois. Ali eu tenho que parar, analisar esses momentos de morte, analisar ali o momento exato em que a morte de cada um vai se dar para poder estabelecer a cadeia sucessória. Porque se, por exemplo, o pai falece na manhã de um dia e o seu filho falece na parte da tarde deste mesmo dia, ocorre sim o fenômeno sucessório entre eles. Como o pai faleceu de manhã, aquela abertura
ruptura de sucessão ocorre naquele momento, o filho ainda é vivo, então ele herda, ainda que o inventário sequer tenha sido aberto. Mas ocorre aqui a condição de sucessão. Então esse filho se torna herdeiro. Como esse filho se torna herdeiro e o 1784 diz que nesse momento eu transmito a herança, ele vai sim receber essa herança. E quando ele vem a falecer à tarde, ele abre outra sucessão. E nessa segunda sucessão, eu vou ter que incluir os bens que ele herdou da primeira. Então, o pai ou a mãe, né, o antecessor, falece na parte da manhã, o herdeiro falece na parte da tarde, e sim, eu terei dois inventários sobre os mesmos bens. Os bens transmitidos na parte da manhã serão de novo transmitidos na parte da tarde, com todos os custos de burocracia procedimental de se fazer dois inventários e com todos os custos tributários relacionados ao imposto de transmissão causa-mortes. Sim, será necessário fazer aí dois inventários, ainda que é, aquele filho que faleceu na parte da tarde não tivesse, eventualmente, outros herdeiros necessários, senão, eventualmente, irmãos e o próprio ascendente sobrevivo. Vou ter que fazer, sim, esse procedimento de descer essa herança, ainda que depois ela volte ou se transmita, né, para outros herdeiros que também concorreram na primeira herança. É isso. São situações que podem acontecer. Eu estou usando aqui o exemplo drástico de ter sido no mesmo dia em horários diferentes, mas às vezes ocorrem 1, 2, 3 meses depois, antes que o primeiro inventário tenha sido executado, eu tenho o falecimento de um dos herdeiros. Isso nos impõe fazer uma inventariança que leve em consideração os bens do primeiro inventário. São aqueles casos enrolados que às vezes chegam para nós em que há um interesse, por exemplo, em regularizar um imóvel, e quando você olha a matrícula, você vê que tem 3 ou 4 inventários que vão ter que ser concluídos e que envolvem aquele mesmo imóvel, porque o ascendente faleceu, não foi concluído o inventário, aí faleceu o herdeiro, aí faleceu o cônjuge, e aí vai falecendo, né? Vão falecendo as pessoas dentro dessa cadeia sucessória, e eu tenho vários inventários que vão ter que ser realizados, ainda que o bem seja um só, ainda que seja um único bem a inventariar, eu vou ter que fazer toda aquela cadeia de inventários para conseguir, então, regularizar essa matrícula e promover, se for o caso, a devida alienação. E quem atua no direito civil, quem atua com direito sucessório, quem atua com direito imobiliário, já deve ter vivido situações que são tão complexas, de sucessões que foram sendo abertas sucessivamente e não foram concluídas, décadas se passam, que esses herdeiros começam então a ceder os seus direitos hereditários a terceiros por meio de promessas de cessão de direitos hereditários, e isso vai criando uma cadeia, às vezes tão complexa, que nós não conseguimos regularizar aquilo pela via formal dos inventários. Eu acabo muitas vezes tendo que fazer uso capião pela ineficácia de atos translativos que foram sendo realizados no curso desse histórico, negócios que não podem ser regularizados formalmente porque foram feitos de maneira nula ou ineficaz, e que não resta alternativa senão, às vezes, a via da uso capião como maneira de você ajustar aquela matrícula imobiliária. Isso no Brasil acaba sendo muito comum, principalmente em situações de periferia, né, em que as pessoas, por falta de recursos ou por falta de orientação, acabam acumulando sucessivos inventários não concluídos, às vezes nem mesmo abertos, sob o ponto de vista formal, né? A sucessão foi aberta, mas o inventário não, e vão transmitindo esses direitos por meio de contratos de gaveta, contratos que não têm a regularidade formal para fins de registro e que às vezes chegam a um nó tão grande que a gente só consegue desatar
se a gente esquecer aquela cadeia sucessória e trabalhar com uma aquisição originária via uso capião, né? Imagino que alguns de vocês que estão agora comigo aqui nessa live já tenham pego alguma coisa semelhante, né? Alguma situação de inventários sucessivos não concluídos, que a gente precisa concluir para poder regularizar, ou situações que estão tão enroladas que não resta alternativa senão a via da uso capião como mecanismo de regularização imobiliária. Me digam aí, já pegaram alguma coisa parecida, né, aquela ponta de fio que quando você vai puxar vem um novelo de lã inteiro? Né? Ah, é um monte, o Homero está me dizendo. Pois é, no Brasil isso é uma realidade que a gente vê com uma certa frequência. As pessoas vão, né, acumulando aquelas situações sucessórias sem concluí-las, e quando você vê, já tem ali, né, uma cadeia de transmissões para serem resolvidas, e às vezes a pessoa não consegue resolver mesmo por questão financeira. Né? São tantas cadeias sucessórias a regularizar, tantos impostos de transmissão, tantos inventários, tantos registros, que fica inviável e financeiramente a pessoa não consegue dar conta, e aquilo vai se arrastando e vai se transmitindo através de instrumentos que a gente chama, né, popularmente de contratos de gaveta, porque são contratos que você não consegue registrar, né? Você não consegue dar a esses contratos a devida publicidade, porque a cadeia translativa está tão embolada, né, que aquele contrato que você tem não é admitido no registro imobiliário. Né? E se veio o gato junto com o novelo, ótimo, mesmo, perfeito. Não, você vai puxando, vai vindo cada coisa. E é isso. Às vezes acontece, como eu estou com um caso agora, que a área, o primeiro inventário aberto e não regularizado, é de 1971. Né? Então tem mais de 50 anos, e evidentemente que nesse meio do caminho outros inventários foram sendo abertos e igualmente não concluídos. E o que favoreceu a regularização, o interesse e a condição econômica para regularizar essa história toda, é que a área sofreu uma valorização grande nos últimos tempos. Houve uma situação especial nessa região e isso gerou uma valorização tão grande que justificou, né, economicamente regularizar todo esse histórico documental. Mas normalmente, se não há essa intensa valorização, se não surge o interesse econômico do mercado imobiliário especulativo ali, de botar o dinheiro na frente para fazer essa regularização por conta da valorização, isso acaba se arrastando e se prossegue em documentos particulares que não vão, de fato, né, serem possíveis de serem levados a registro, pelo menos não no primeiro momento. E vai chegar um momento em que, muito provavelmente, só vai restar a posse, uma posse mansa, pacífica, ininterrupta, mas não uma cadeia dominial regular. E aí, às vezes, a alternativa acaba sendo a via da uso capião. Mas atenção, a uso capião é sempre uma saída sedutora, por conta da ausência da cadeia sucessória, né? Como eu não preciso regularizar a cadeia sucessória, porque quem está usucapindo não está herdando, está adquirindo pela posse de forma originária, isso é muito sedutor, porque evita que eu tenha o custo dos diversos impostos de transmissão entre os diversos sucessores e sucedidos, né? Eu evito os registros dos diversos formais de partilha. Então, como há uma redução de custos significativo, muitas vezes a uso capião se apresenta como uma alternativa economicamente atraente. Mas atenção, porque cabe ao Poder Judiciário e cabe também aos oficiais, né, de tabelionato, né, aos cartórios responsáveis pelas escrituras de inventário extrajudicial e de uso capião, pugnarem ali pelo, pela correção, né, que aquele ato seja realmente um ato legítimo e não
uma simulação voltada para a isenção de impostos, ao não pagamento de impostos. Então, o julgador, assim como também os oficiais de cartório, vão apertar ali aqueles uso capião, aqueles autores, né, de uso capião, aqueles possuidores, para saber se realmente ali não existe uma cadeia sucessória apta a ser regularizada. Porque para o poder público, o que acontece é o seguinte: a uso capião só é uma alternativa legítima quando a minha cadeia de sucessão não é regularizável. Eu não consigo regularizar. Existem instrumentos nulos que não podem ser levados a registro, ou existem documentos ineficazes que eu não consigo corrigir a sua eficácia. Existem situações que eu não consigo resolver pela via regular da cadeia de títulos. Eu não consigo efetivamente não consigo. Não é não tenho dinheiro ou não tenho interesse. Eu não consigo. Existe um obstáculo jurídico ou fático intransponível. E porque eu não consigo, mas eu tenho a posse mansa e pacífica desse bem, eu tenho a possibilidade legítima de uma uso capião. E aí sim, a uso capião é perfeitamente cabível como mecanismo de regularização fundiária. Mas, se por outro lado eu tenho sim como puxar esse fio, eu tenho como fazer essa cadeia sucessória pela via regular das devidas, né, transmissões. Se eu consigo produzir os títulos válidos e eficazes a registro. E a questão é apenas econômica, quer dizer, a questão é apenas o custo disso, a tendência é que, na medida em que esse oficial de registro perceba isso, ou na medida em que esse juiz, a quem eu estou pedindo judicialmente a uso capião, perceba isso, que ele indefira o pleito de uso capião, né, ou recuse, no caso do cartório, fazer o procedimento extrajudicial de uso capião, né, o juiz indefira o pedido, justamente porque a uso capião não é um instituto alternativo à regularização de situações que sejam regularizáveis. Então, se eu tenho uma cadeia translativa que pode ser regularizada por meio dos títulos de transmissão, a uso capião não seria um instrumento correto. Ele seria entendido como uma burla, como uma dissimulação para não pagamento dos tributos correspectivos. Então, tem que tomar muito cuidado com a maneira como esse caso se apresenta, para poder, de fato, ter êxito na minha pretensão. Demonstrar que, de fato, se trata de uma posse autônoma, destacada e não contínua em relação aos antecessores, ou então que é uma posse contínua, mas que é uma posse contínua de pessoas que não tinham título registrável, e, portanto, não poderiam fazer a transmissão pela via regular. Tá? Então tenham sempre isso em mente. A uso capião é alternativa na medida em que não seja possível regularizar a cadeia sucessória pela via dos títulos de transmissão, que nesse caso seriam os formais de partilha, enfim, ou cartas de adjudicação. Se eu tenho o caminho regular, a uso capião se mostra aqui improcedente, seria hipótese de indeferimento do pedido de uso capião. E aí eu teria que ir para toda a cadeia sucessória e regularizar toda essa cadeia sucessória. Então façam sempre essa anamnese, ver se realmente é possível ir por esse caminho, destacar a última posse das antecedentes, ou então fazer uma sequência de posses para somar o tempo necessário, mas uma sequência de posses que esteja pautada apenas em posse e não em título registrável, porque se estiver pautada em título registrável, o caminho regular é a transmissão pelo registro, né? É fazer a transmissão ali pela cadeia de títulos efetivamente transmissíveis. Certo? Bom, então, aberta a sucessão, a herança se transmite desde logo aos herdeiros legítimos e aos herdeiros testamentários. É nesse momento que eu defino quem serão os herdeiros que concorrerão naquela herança. Próximo passo é fazer o inventário disso. Então, eu vou arrecadar os bens da pessoa falecida e eu vou transmitir esses bens aos herdeiros, na proporção que lhes caiba, seja pela regra legal,
né, do 1829 seja pela regra estabelecida pelo falecido na medida do testamento que ele tenha deixado. Então, eu vou observar a proporção determinada na lei, ou eu vou observar a proporção determinada pelo próprio falecido no momento em que ele deferiu ali a herança. Lembrando que o testador tem limitações na sua disposição testamentária, porque ele tem que respeitar aquilo que a gente chama de legítima. O que é a legítima? Bom, o artigo 1829 do Código Civil, ele diz que a sucessão legítima defere-se aos descendentes, aos ascendentes e em concurso com esses dois, em concurso com os descendentes, se for o caso, ou em concurso com os ascendentes, se for o caso, ao cônjuge sobrevivente. E, por último, o próprio cônjuge sobrevivente, que também integra isso que a gente chama de sucessão legítima. Depois vem os colaterais, e aí, em relação a eles, não existe a reserva da legítima. Mas os herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, né? E em relação a eles, eu preciso preservar a herança. Quanto? 50% dos bens disponíveis. Então, o testador, ele pode dispor para terceiros ou ele pode dispor de maneira diversa daquela que é estabelecida por lei, beneficiando eventualmente mais um herdeiro do que outro. Ele pode fazer isso numa disposição testamentária, desde que ele respeite que 50% do patrimônio que ele está deixando em sucessão, ele tem que ser reservado para se fazer a partilha legal, ou seja, a partilha que observa a sucessão legítima do 1829, contemplando os chamados herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente. Então, dentro dessa linha, eu vou observar lá a composição para fazer a partilha. Beleza? Então, eu vou olhar se tem testamento, vou ver como é que foi que a pessoa falecida fez a sua declaração de última vontade em relação ali aos seus bens e direitos. Se ele não deixou testamento, eu vou olhar a ordem legal do 1829. Vamos estabelecer ali como é que vai se dar a divisão de bens. Beleza, fiz isso. Então, arrecadei os bens deixados por aquele falecido, o que a gente chama de espólio. Então, eu vou reunir esses bens da herança, né, que vai ficar sendo representada temporariamente pela figura do espólio. O espólio é uma figura jurídica que a gente chama de ente despersonalizado. É uma entidade, não é uma pessoa, mas é uma entidade que vai representar o interesse de todos os herdeiros, enquanto mantida ali aquela situação de indivisão. Né? Enquanto eu ainda não concluí o inventário, o espólio representa aquele conjunto de interesses, né? A reunião daquele interesse sobre aquela herança. Arrecadei esses bens, vamos agora ao próximo passo. Qual é o próximo passo depois de eu ter arrecadado esses bens, feito as primeiras declarações? Eu, inventariante, fui lá e fiz as primeiras declarações, informando ao juiz quais são os bens existentes, quais são os herdeiros que devem ser contemplados. Então, eu trouxe todas as informações. Qual é o próximo passo? Vamos ter que avaliar esses bens para poder fazer uma divisão que respeite a vontade do testador, se houver testamento, ou respeite a vontade do legislador, se eu tiver que seguir a sucessão legal. Nesse momento surge um ponto de atenção. Prestem atenção. Nesse momento surge um ponto de atenção. Porque na hora que eu for avaliar esses bens, a avaliação desses bens vai servir a dois propósitos imediatos. O primeiro propósito imediato é definir uma divisão que respeite as frações respectivas, os chamados quinhões hereditários. Então eu preciso saber quanto vale cada bem da herança para que a divisão respeite
os quinhões determinados pelo testador, se houver testamento, ou os quinhões determinados pela lei, se eu estiver seguindo apenas a sucessão legal. Então, essa avaliação vai servir para que cada herdeiro receba realmente em valor o que lhe cabe por herança. Porque pode ser que um receba um automóvel e o outro receba ações de uma companhia. Mas esse automóvel e essas ações, embora sejam bens jurídicos distintos, a avaliação serve para que eu possa colocá-los na balança e saber se aquele automóvel herdado ele tem o valor econômico correspondente àquelas ações herdadas. Se cada herdeiro deve receber frações iguais neste meu exemplo, eu vou ter que avaliar esses bens de maneira a permitir que a distribuição ocorra de forma proporcional. Às vezes, os bens que estão na herança são bens que não comportam uma divisão adequada. Eu não consigo dividir o bem de maneira a garantir que cada herdeiro receba o seu quinhão de maneira independente. E às vezes se torna necessário, então, que eu faça uma manutenção de condomínio, que a gente tenha aquele bem mantido em condomínio voluntário entre os herdeiros contemplados. Como eu não consigo fazer uma divisão física da coisa, ou quando eu não consigo fazer uma divisão econômica, né, em que cada bem cabe a uma pessoa, mas o valor desses bens ele se equaliza, quando eu não consigo isso, às vezes a alternativa é o condomínio voluntário. E aí, ao final do inventário, aquele bem permanece pertencendo aos herdeiros em comum, não mais pela figura do espólio, mas agora pela figura do condomínio. Então, antes era uma situação de espólio, uma situação transitória de indivisão, e agora, depois que eu fiz a partilha, mas mantive aquele bem em condomínio, o que passa a haver é um condomínio voluntário. Lembrando que o condomínio voluntário é uma faca de dois gumes. Por um lado, resolve o problema da partilha, porque eu não preciso dividir a coisa ela é recebida em igualdade de condições nas suas frações ideais, quer dizer, cada um recebe uma fração ideal da coisa em valor equivalente. Então, isso é muito mais fácil, isso facilita muito o cálculo da partilha, mas, por outro lado, traz uma outra questão que é o convívio desses herdeiros depois como condôminos. Esses herdeiros vão ter que conviver com a situação condominial. E situações condominiais são situações que sempre podem atrair atritos, né? Então, esse condomínio voluntário é uma questão que eles vão ter que conviver depois, eles vão ter que administrar esse bem em comum, eles vão ter que gerir esses interesses comuns. Então, isso também tem um custo. Então, é bom sempre trazer para os herdeiros essa compreensão. Olha, vai facilitar a partilha, deixar esse bem em condomínio, mas vai exigir que depois vocês tenham que conviver com essa situação condominial. Até que um desses herdeiros resolva que não quer mais o condomínio e peça a extinção do condomínio, o que aí levaria esse bem à venda, né? Outra alternativa, é lógico que ela vai ser mais trabalhosa e mais custosa, seria, ainda durante o inventário, vender a coisa, obter uma autorização judicial para vender aquele bem indivisível, para que se faça a partilha do dinheiro. Então, ao invés de se partilhar o bem em si, né, que é indivisível e que acabaria gerando uma situação de condomínio, você leva esse bem à venda no curso do inventário, pede uma autorização judicial específica para isso, ou obtém isso se todos os herdeiros forem maiores e capazes, ou que mesmo havendo incapaz, o interesse do incapaz seja preservado, você faça isso por um procedimento extrajudicial de inventário, que hoje é possível. Né? Hoje é possível você vender um bem do acervo hereditário de maneira extrajudicial para obter os recursos necessários até para o custeio do próprio inventário, né? Para que a partilha se dê uma partilha de dinheiro, ao invés de se fazer, né, uma partilha, uma situação condominial que vai perdurar depois. Então são alternativas que a gente tem. Beleza, fiz lá a avaliação dos bens, né, para esse fim de entender como é que vai ficar a partilha.
Só que eu disse antes que essa avaliação cumpria dois papéis. O primeiro papel é eu entender a equação, né, desses quinhões hereditários para entender como é que eu vou fazer a partilha. Só que o segundo papel que essa avaliação vai ter é para definir o imposto de transmissão causa-mortes, que vai ser cobrado pelo Estado, o Estado da Federação, que é o último domicílio da pessoa falecida, não? O Estado em que, por último, aquela pessoa esteve domiciliada. Então, eu vou fazer a arrecadação do imposto de transmissão baseado nesse valor de avaliação. Então, o valor de avaliação vai servir para o cálculo do imposto de transmissão. Beleza? Então, ó, foi feita a avaliação, essa avaliação serviu para a gente definir os quinhões hereditários e também para proceder ao cálculo do imposto de transmissão sobre aquela herança. Certo. Esse valor de avaliação, ele, evidentemente, tende a ser um valor atualizado do bem. Então, esse bem do acervo hereditário tende a aparecer agora no seu valor atual de mercado. Essa avaliação provavelmente trouxe para o valor presente esse bem ou direito que está sendo objeto de sucessão. E é aqui que vem o ponto de maior atenção da nossa live de hoje, que é o que está referido no julgado do informativo 869 do STJ, que é o seguinte: beleza, encontramos lá o valor de avaliação atual dos bens, procedemos à partilha, estabelecemos os quinhões e pagamos o imposto de transmissão. Agora nós precisamos, uma vez que fechamos esse inventário, nós precisamos fazer o imposto de renda, a declaração de imposto de renda final do espólio, ou seja, o encerramento, a última declaração de imposto de renda feita ainda como espólio. Sim, porque a pessoa natural faleceu e enquanto o seu inventário não estiver concluído, a gente deve fazer as declarações de imposto de renda em nome do espólio. E depois, quando conclui o inventário, a gente faz a declaração final de espólio e a partir daquele momento, cada herdeiro passa a declarar na sua própria declaração os bens e direitos que recebeu por herança, a partir dali do formal de partilha. Beleza? Então, nesse momento é que vem o ponto de atenção. Eu devo fazer na minha declaração de imposto de renda como herdeiro o ingresso do bem herdado, o meu quinhão hereditário, ele deve entrar na minha declaração de imposto de renda pelo valor de avaliação, pelo valor que serviu de base de cálculo do imposto de transmissão lá no inventário, ou esse bem ou direito herdado por mim deve entrar na minha declaração de imposto de renda pelo valor histórico que constava da declaração de imposto de renda da pessoa falecida. O valor que eu devo usar na minha declaração de imposto de renda deve ser o valor de avaliação encontrado no curso do inventário e que serviu de base de cálculo para o ITCMD, ou o valor do bem herdado, o valor do quinhão hereditário herdado, que vai entrar na minha declaração de imposto de renda enquanto herdeiro, é o valor histórico de aquisição do meu antecessor. Me digam aí, qual das duas alternativas eu devo seguir? Me contem, o que a gente faz numa hora dessa? Usa o valor histórico, aquele que estava na declaração de imposto de renda da pessoa falecida, ou usa o valor que serviu de base de cálculo no processo de inventário? Certo? O Homero está dizendo assim: corrige dentro do espólio e depois transmite pelo valor atualizado da última declaração
de bens do espólio. Essa é uma possibilidade. Mas o que a gente vai ter, o Alexandre está falando, o valor do ITCMD, usa o valor que serviu de base de cálculo do ITCMD. Então fiquem atentos que esse é o ponto central da nossa live. Esse é o ponto alto da nossa live de hoje. Fiquem atentos a isso. A questão aqui é a seguinte: eu posso fazer as duas coisas. Eu posso corrigir o valor do bem com base na avaliação feita no inventário, ainda na declaração do espólio, e transmitir ao herdeiro em valor atualizado, ou seja, como Alexandre disse, pelo valor que serviu de base de cálculo do ITCMD. Eu posso fazer isso, mas eu também posso. A legislação do imposto de renda também me permite utilizar o valor histórico que constou da declaração de imposto de renda da pessoa falecida, ou seja, não corrigir aqueles bens no espólio, manter até a última declaração do espólio os valores históricos e transmitir pelo valor histórico. O que vai definir o que mais vai valer a pena no caso concreto é se eu estou disposto agora, se é vantajoso agora pagar ou não o imposto de renda sobre o ganho de capital, como aqui a Beatriz está muito bem chamando a atenção. É isso que eu, advogado do inventário, devo fazer para melhor orientar o meu cliente. Chamar esses herdeiros e fazer uma simulação, avaliar o que mais vale a pena. Se o que mais vale a pena é já atualizar no espólio, promover a correção desse bem agora e já transmitir aos herdeiros corrigido, ou se o melhor é usar o valor histórico, conservar o valor histórico e transmitir aos herdeiros pelo valor histórico. Não importa que aqui tenha sido feita uma avaliação para fins de TCMD, porque o que eu estou fazendo não é para apuração de TCMD, o que eu estou fazendo é para imposto de renda. E aqui eu posso ter sim valores diferentes, na base de cálculo TCMD um e no imposto de renda o outro. O que vai definir é a questão do ganho de capital. Então o que acontece? Olhei para a situação do espólio, ou seja, olhei para a pessoa falecida, olhei para as circunstâncias dela e aí eu simulo se esse bem fosse atualizado, fosse trazido para o valor atual de avaliação, ainda no CPF da pessoa falecida, quanto que ela teria que pagar de imposto de renda por esse ganho de capital? Porque ela pode ter adquirido esse bem há muito tempo, numa época isenta de ganho de capital e que daria, portanto, um ganho de capital zero hoje. Então eu atualizo, sim, no espólio, corrijo antes de passar para os herdeiros, corrijo no espólio, porque ali eu vou ter o benefício da isenção, porque aquela pessoa falecida teria direito à isenção no ganho de capital, ou ela não teria direito à isenção, mas ela teria direito a redutores históricos pelo tempo entre o momento em que ela adquiriu esse bem e o momento em que ela está atualizando, né, corrigindo. Então, eu faço um cálculo com base na situação da pessoa falecida, dos espólios, né, evidentemente nesse momento é quem representa esse interesse, e eu vejo quanto que fica na minha simulação de ganho de capital, o ganho de capital se eu corrigir agora. E pode valer a pena aos herdeiros que o espólio pague esse ganho de capital, porque pode ser mais baixo o ganho de capital realizado agora, e esses bens se transmitam aos herdeiros já pelo valor atual. Porque assim, quando esse herdeiro, no momento futuro, for vender esse bem, ele vai ter menos ganho de capital para recolher em seu próprio nome. Porque como ele já terá recebido o valor, o bem ou o direito, com uma avaliação atualizada, muito provavelmente, quando ele vem a vender esse bem, ele vai vender ou transmitir esse bem a um valor com ganho menor. A distância vai ser menor. Mas às vezes acontece dessa pessoa falecida ter adquirido esse bem
há pouco tempo ou não ter benefícios de redução que valham a pena, não ter redutores significativos e que o ganho de capital nesse momento seja um valor elevado. E aí os herdeiros têm a faculdade de optar pela manutenção do valor histórico. E aí eu não corrijo o imposto de renda no espólio, transmito aos herdeiros pelo valor histórico, com os herdeiros sabendo que eles deixam de pagar o ganho de capital agora, mas quando vierem a transmitir esses direitos e bens no futuro, o ganho de capital vai ser calculado desde o valor histórico. Então eu vou ter um valor muito baixo de aquisição para o valor atualizado. Então eu tenho que levar isso em consideração. Eu vou diferir, eu vou adiar o momento em que esse imposto vai ter que ser pago. Em algum momento, quando esse bem vier a ser transmitido, esse imposto vai acontecer. E o que eu estou fazendo é um adiamento. Mas pode valer a pena adiar, porque muitas coisas podem acontecer e eu posso não ter a intenção de vender esse bem agora. Eu posso ter, pode ser um bem que ele é de raiz, ele serve para moradia e a família não pretende se desfazer desse bem tão cedo, então não haveria necessidade de gastar dinheiro agora maior pagando esse imposto de transmissão, de ganho de transmissão, não, perdão, de ganho de capital, não pagar esse imposto de renda agora e deixar para pagar esse imposto de renda só no futuro, se e quando esse bem de fato vier a ser realizado, esse bem vier a ser transmitido. Então, essa questão é uma questão que ela tem que ser posta em simulações, apresentado isso ao cliente, para que a decisão possa ser a melhor possível. O que às vezes a gente acaba observando, infelizmente, é que essa orientação deixa de ser dada e muitas vezes o herdeiro lança o valor atual, lança no seu imposto de renda o valor atualizado da coisa, e aí ocorre um fenômeno que é o espólio é encerrado pelo valor histórico e o herdeiro abre o imposto de renda dele pelo valor atualizado, ou seja, esse herdeiro corrigiu. Esse herdeiro corrigiu na declaração dele e ele não está nem consciente do que ele está fazendo. Então ele corrigiu na declaração dele, porque ele pega o formal de partilha, vê por quanto que coube a ele o bem e lança exatamente como está no formal de partilha, e aí ele recebe uma intimação da Receita para pagar o ganho de capital, porque ele realizou o ganho. Como ele trouxe do valor histórico para o valor atualizado na declaração dele, herdeiro, ele vai ter o imposto de renda sobre ganho de capital para recolher, vai ser ali surpreendido. Então, a gente tem que ter esse cuidado. O que que o STJ, no informativo 869, julgou aí no final de outubro de 2025? Ele julgou uma questão de fundo de investimentos em que os herdeiros pleitearam a possibilidade de lançar a herança pelo valor histórico, né? Então, pelo valor histórico do fundo e não pelo valor atualizado do fundo. E a Receita insistiu que deveria ser recolhido o imposto de renda sobre ganho de capital, levando-se em consideração o valor atualizado, o valor de avaliação do fundo de investimento. E o que o STJ decidiu é que é um direito dos herdeiros, naquele caso de sucessão causa-mortes, né, no caso de herança, de optar por manter o valor histórico, não realizar o ganho de capital agora, ou seja, não realizar a avaliação para correção do valor, né, dos ativos agora, e assim diferir o momento do ganho de capital, confirmando essa possibilidade. Lembrando que isso é uma faculdade, né? Caberá ali aos herdeiros entender, né, devidamente assessorados, o que, que é melhor fazer naquele momento. Se é realizar o ganho de uma vez, na figura do espólio, já corrigir na última declaração ali do espólio e trazer para os herdeiros atualizado, ou se é manter a valor histórico e trazer para os herdeiros a valor histórico. E cuidado para não manter no espólio em valor histórico e trazer ao herdeiro apenas a correção, porque aí você nem aproveitou os benefícios do decujos que poderia ter de isenção ou redutores e trouxe esse ganho 100% na pessoa do herdeiro. Então, esse que seria o pior cenário, né? O cenário de quem não olhou o que estava acontecendo, não prestou atenção no que estava fazendo. Tá? Então, esse é o ponto de atenção. Nós não temos aqui
o número do julgado que resultou nessa interpretação do STJ, né, no informativo 869, porque é um processo em segredo de justiça. A gente só tem o contexto da decisão, né, em que contexto se deu a decisão, né, qual foi a base normativa. Então, é do informativo 869 que a gente tem esse caso concreto. Ele é um caso julgado pela segunda turma do STJ, mas a gente não tem aqui o número efetivo do processo por causa do segredo de justiça. E a gente vai assim chegando, né, ao término da nossa live do Começando Direito, e chamando a atenção de vocês então para esse ponto, a gente definir, né, qual é o melhor caminho pressupõe fazer as devidas simulações, olhar e entender ali, apresentar para o cliente e ver qual o caminho que ele, conscientemente informado, entende que é melhor prosseguir. Né? Tomar cuidado para que a gente não acabe induzindo ali o nosso cliente a tomar um caminho que ele não entendeu o que seriam, né? Quais seriam as consequências. É, Então, aqui, planejamento e holding tá falando aqui, dependendo de como se dê o acervo, né, de como se compõe o acervo hereditário, eu posso ter sim decisão por bens. Né? Eu não preciso ter uma decisão pelo inventário inteiro, pela herança inteira. Eu posso decidir de acordo com o bem e o impacto que aquele bem vai ter no ganho de capital. Né? Então, sim, eu posso ter uma avaliação. Eu posso ter um imóvel, por exemplo, que foi adquirido na década de 1950 e que, por isso, ele é isento. Se feita a correção no espólio antes da transmissão, ele vai ser isento, e sobre aquele bem seja conveniente, então, promover de imediato a correção. E pode ter um bem que foi adquirido nos últimos 8, 10 anos, em que o impacto de redução é baixo e que, por isso, os herdeiros possam entender que é melhor trabalhar no valor histórico. E sim, eu consigo trabalhar com esse critério, né, de acordo com cada bem. Tá? E essa decisão vai sendo tomada. Né? Claro que se a decisão for de corrigir no espólio, a decisão afetará a todos os herdeiros, porque eu fiz isso na declaração de espólio, portanto, na declaração do ente coletivo. Se a decisão for depois, né, feita na declaração do próprio herdeiro, cada qual tomando a sua decisão, sim, eu posso eventualmente ter decisões diferentes, um herdeiro seguindo um caminho e outro herdeiro seguindo o outro. Mas isso tem que ser muito bem avaliado no momento em que a gente vai concluir o inventário. Quando a gente chega no final do inventário, essa é a hora que a gente tem que chamar esse cliente e dizer: olha, aqui você vai ter um ponto importante. Quando a gente trabalha em parceria com contadores e oferece também esse serviço em conjunto, ou tem ali um parceiro, ou tem a oportunidade de conhecer o contador que vai fazer aquela declaração final do espólio, ali é o momento da gente fazer essas simulações e fazer a tomada de decisão. Só não deixem de dar essa orientação, ainda que vocês não façam o cálculo, pode ser só a orientação para que o cliente, junto ao contador dele, promova essas simulações e tome essa decisão. Só não deixem de orientar e alertar para isso, porque esse é um ponto que às vezes traz uma surpresa para aquele herdeiro de uma tributação que ele não estava esperando, por falta de orientação mesmo, e vai acabar atribuindo a você uma responsabilidade que você não tem, porque na verdade, no sentido, uma responsabilidade que eu digo não é você que cria o imposto, né? Também não é você que criou, né? Que não foi você quem criou o fato gerador, mas alertar para essa importância é que vai fazer com que você tenha cumprido da melhor maneira possível o seu papel e o seu cliente fique, ainda que é, é, aborrecido com a tributação, mas feliz com a orientação, que é o mais importante para a gente. Beleza, pessoal? Então, espero que essa live tenha sido proveitosa. Tentei trazer aí o máximo do nosso arco, né, construindo sempre aquela base de raciocínio para a gente chegar
no ponto de conclusão aqui, usando, nesse caso, o informativo 869, e que se vocês acharam que ela foi útil, compartilhe aí com os seus amigos, com as pessoas que você acha que possam ter também interesse nesse tipo de conteúdo. Vamos fazer esse canal de compartilhamento de conhecimento crescer. Conto com vocês para isso. E podem dar like aí, podem compartilhar, podem salvar. E lembrando que depois essa live vai devidamente editada em formato horizontal lá para o nosso canal do YouTube, @prof_André Roberto. Gente, excelente semana. Vamos começar direito mais essa semaninha. E ótima segunda-feira para todo mundo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente.